Bom dia, nós estamos aqui no Instituto de Pesquisa da APAE de São Paulo e vamos iniciar agora a transmissão sobre o assunto transtorno do espectro autista, a importância do diagnóstico precoce. E eu estou aqui comigo a Elizabeth, ela é psicóloga e mestre em distúrbio do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenadora do CAT, que é o Centro de Autismo da APRAESP. Bom dia, Elizabeth. E aqui nós temos também a Valéria Mendes Tavitian. Ela é psicopedagoga e mestre em psicologia pela UFSCar, doutoranda em psicologia pela USP e atua como supervisora ABA nas modalidades Home Care, em parceria com clínicas e escolas. É analista comportamental da Escola de Educação Especial da Abades e supervisora no Centro para Autismo e Inclusão Social, o CAIS. Bom dia, seja bem-vinda também. Obrigada pelo convite. Por nada. Eu sou a Kelly, eu sou neuropsicóloga aqui do Ambulatório de Diagnóstico, aqui da APAE de São Paulo, e vamos iniciar aí essa conversa, esse diálogo sobre esse assunto que é tão importante, que a gente vê cada vez mais crescente, né, essa importância. Vamos lá, então. O que vocês têm para falar assim, um pouquinho sobre o que é o autismo, conceitualizar um pouquinho isso para as pessoas? O autismo, segundo o DSM-5, né, o diagnóstico estatístico mundial, o transtorno do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por comprometimentos na comunicação, na interação social, questão da comunicação verbal e não verbal, e comportamentos repetitivos e de atividades e atitudes repetitivas, né? Bem como um distúrbio do comportamento, né? E isso é a definição do DSM-5, né? O CID, que é o Código Internacional das Doenças, define como transtorno global do desenvolvimento. Mas, atualmente, depois de 2013, está se usando mais o diagnóstico mundial, né? Sobre autismo e já verificando sempre o transtorno do neurodesenvolvimento. E com relação, assim, quando a gente fala desse assunto, como que deve ser realizada a avaliação do transtorno do espectro autista? Eu tenho a realidade da associação e eu acho que é a realidade de algumas APAES, né? Porque eu trabalho na APRAESP, Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com Deficiência, mas nós somos APAE, né? Vestimos aí a camisa das APAES, estamos sempre juntos. Então, o trabalho nas APAES sempre é feito por equipe interdisciplinar, né? O diagnóstico multiprofissional é a base, mas o diagnóstico interdisciplinar, com o apoio de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, nós temos médicos também, neurologista, psiquiatra, né? Então, é uma avaliação interdisciplinar, onde vamos verificar o desenvolvimento dessa pessoa com autismo, com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e verificando esse desenvolvimento, nós temos padrões e protocolos específicos para fazer essa avaliação, né? A gente chega à conclusão do diagnóstico e ao diagnóstico diferencial, porque é extremamente importante fazer o diagnóstico com esse comprometimento, né? Realmente um diagnóstico diferencial, aonde vamos verificar esse transtorno e verificar a possibilidade do atendimento escolar, né? E o que a gente faz mesmo é esta avaliação com compromisso e dignidade de todo o desenvolvimento da criança, de toda a capacidade da criança e de todas as dificuldades específicas que correspondem ao transtorno do espectro autista. A gente vê que nem todas as famílias que buscam atendimento ou que buscam esse diagnóstico que eu vejo, né, têm acesso a todo esse serviço, né, de avaliação multidisciplinar. E hoje, assim, o diagnóstico ele é predominantemente médico, né? Então, se a família conseguir identificar que tem alguns comportamentos diferentes, que tem algum atraso, o importante é começar a jornada por aí, procurar um médico, um neurologista ou um psiquiatra infantil
para dar início a isso. E esse médico talvez possa começar a orientar nessa busca de outros profissionais que possam complementar a avaliação para avaliar o nível de desenvolvimento, enfim, que habilidades estão mais prejudicadas e que profissionais que estariam envolvidos posteriormente nesse processo de intervenção, né? E é um diagnóstico que não é tão fácil, né, da gente fazer, né, do médico, dos profissionais que estão envolvidos de realizar, né? Não é como uma primeira consulta, às vezes, que a gente consegue fazer esse diagnóstico, né? É um processo que é a longo prazo, né, muitas vezes, né? Exames, né, que faça e que fala, olha, esse exame de imagem, por exemplo, vai falar se tem autismo ou não, né? É um diagnóstico clínico mesmo, de observação. Existem alguns protocolos, né, algumas escalas que ajudam a direcionar, por assim dizer, o profissional para começar a funilar, né, e por exclusão, excluir um ou outro diagnóstico e começar a ajudar nesse processo de avaliação. Mas é um diagnóstico complexo e exige bastante experiência do profissional que tiver e dos profissionais que estiverem envolvidos, né? A gente sempre comenta, né? E a família vem com a expectativa, porque às vezes começa a fazer a verificação dos comportamentos, já pega a internet, já logo começa a pesquisar. E aí já começa a fazer o levantamento das características, né? Aí chega a associação, e por isso que é importante toda a equipe interdisciplinar, né? O fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o psicopedagogo, a parte clínica e médica, né? Para realmente dar esse suporte, porque os pais vêm cheios de fantasias e estereótipo também, né? Então, a avaliação é muito bem feita e centrada, é muito positivo para dar um parecer e um rumo para um desenvolvimento completo, né? E qual que é a importância do diagnóstico precoce? Porque a gente às vezes recebe no consultório, nas instituições, pacientes que já são mais velhos, né, numa idade um pouco maior. Qual que é a importância do quanto antes esse diagnóstico ser feito? Os estudos, eles mostram hoje, muitos estudos, que quanto mais cedo a criança tiver a oportunidade de receber, ser estimulada, receber intervenções adequadas para as dificuldades nucleares do transtorno, né? O prognóstico é melhor. Então, comportamentos que começam a se cristalizar ao longo do desenvolvimento, repertórios que tendem a ficar cada vez mais restritos, com a intervenção precoce diminui. Então, a criança tem muito mais possibilidade de vir a se desenvolver de forma mais funcional. Então, se a gente pensar num exemplo prático, uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, que não está falando, né? E mesmo que o médico que a receba ou a equipe não feche esse diagnóstico, assim, fique em dúvida, mas já começa um trabalho de intervenção para estimulação da fala, né? Essa criança começa a ter um sistema de comunicação que é compartilhado pela comunidade, seja ele verbal, oral, ou mesmo o uso de algumas tecnologias como o PECs, de comunicação aumentativa, enfim. Essa criança começa a se comunicar de forma mais adequada, né? Porque funcional, independente do comportamento que ela emite, se ela se joga no chão porque ela não quer uma coisa, ou porque ela quer, é funcional para ela, mas não é adequado, né? Então, quanto mais cedo ela recebe essa intervenção, nesse exemplo que eu estou falando, por exemplo, da fala, né? Menos oportunidade ela tem de instalar esses comportamentos inadequados, né? Ao passo que se demora, uma criança lá com 6, 7, 8 anos ou mais, que recebe esse diagnóstico, e só então vai pensar numa intervenção, quantos comportamentos inadequados ela instalou no decorrer desse longo período. Além disso, quanto mais cedo, né, a plasticidade cerebral ajuda muito a criança, o cérebro a estabelecer novas conexões, enfim. É importante, desde quanto antes, melhor mesmo, para a criança aprender novos repertórios mais adequados. A respeito do diagnóstico precoce, né?
a gente comenta muito sobre o diagnóstico precoce, mas a estimulação essencial, né? Porque não é nem estimulação precoce, é estimulação essencial. É realizado mesmo toda uma estimulação, né? Na associação está chegando crianças a partir de 1 ano e meio, embora nós já percebemos com a criança de 6 a 9 meses a dificuldade da criança em explorar o objeto, a dificuldade principalmente do olhar, né? Do focar. Aí a gente fala um pouquinho da atenção compartilhada, né? A importância de se fazer um trabalho integrado no sentido onde a criança se direciona o olhar ao objeto e dá uma resposta visual para a pessoa que está acompanhando. Então, é a tríade da atenção compartilhada. Então, a importância disso é esplêndida, porque quando você começa a fazer correlações neurológicas, né, você vai dando estímulos para a criança e você vai vendo a ramificação neurológica dessa criança, você vai percebendo o quanto ela vai desenvolvendo nesse contato com o estimulador, né, e o objeto, e você vai percebendo aí toda a intencionalidade naquela relação, principalmente do início da comunicação, né, que é tão falho e com tanta dificuldade para a criança. Então, é fundamental fazer ramificações neurológicas desde cedo para se ter um desenvolvimento integral e cada vez menos comportamentos disruptivos, comportamentos desviantes, porque às vezes ela usa o comportamento desviante para se comunicar e manifestar as suas solicitações ao meio, né? E eu acho que uma coisa assim, isso que é a facilidade de a gente chegar na internet, procurar sobre os sinais, sobre alguns comportamentos que ficam um pouco mais evidentes, acho que isso é bom, mas também prejudica muito o nosso trabalho, o trabalho de toda a equipe multidisciplinar. Cada característica que a gente vai observar, a gente corre lá no Google e a gente começa a procurar alguma coisa. Quais são os comportamentos que são mais assim, importantes, que devem ser levados em consideração, então, no diagnóstico do autismo? Essencial a interação social, né? Então, já desde cedo, a criança, em torno de 9 meses, como está essa interação social? Como ocorre uma comunicação não verbal, né? Como está percebendo, a criança está percebendo o meio, como é essa comunicação, como é o início de uma imitação, né, que é por volta aí dos 2, 3 anos, como a criança já vai percebendo esse meio, como ela vai imitando alguns comportamentos, né? Aí você vai verificando dentro de um contexto de características comportamentais muito voltado para a comunicação, interação social e os comportamentos, né? Essa percepção do desenvolvimento, você vai tentando inibir qualquer tipo de comportamento desviante diante de um tratamento, mas fazer o levantamento de um diagnóstico bem feito, da questão da interação social, comunicação, imitação, a questão da quebra de rotina, né, que a criança autista tem muita necessidade, né, por isso que a gente usa tanto intervenções comportamentais, né, então a questão da quebra da rotina, a parte sensorial de uma criança em 1 ano, 2, 3 anos, é muito, na criança com TEA, é muito evidente. Então, às vezes, elas têm hipossensibilidade em alguma parte do corpo ou hipersensibilidade. Então, também tem que ter uma estimulação sensorial para que realmente faça uma estimulação digna. E é evidente e muito importante fazer levantamento desses comportamentos para realmente fazer uma intervenção eficaz. Considerando os critérios diagnósticos do DSM-5, você tem uma combinação de sintomas que se manifestam, né? Então, você, o que antes era assim, para ter esse diagnóstico, assim, a ausência total da fala, o comportamento estereotipado, com um movimento repetitivo, como o flapping, né? Aquele movimento das mãos, ou mesmo uma ecolalia presente. Hoje, com um novo critério proposto pelo DSM-5, você pode ter essa nuance muito discreta, né, da presença ou não desses sintomas e a forma como eles se combinam. Então, você pode ter uma criança que conversa, que fala, que busca interação social, mas ela não é uma interação típica.
Então, é uma tentativa, mas chega na hora, aquele processo não ocorre da forma como, né, o grupo, o que é esperado para o grupo. E eu sempre, quando falo sobre essa questão do diagnóstico do autismo, eu falo que para o profissional que for fazer a avaliação, ou os profissionais, têm que conhecer muito mais do desenvolvimento típico do que do próprio atípico, né? No caso, porque o típico, você sabendo o que é esperado para aquela faixa etária aproximadamente, é muito mais fácil para você avaliar o que aquela criança, aquele jovem não está conseguindo alcançar naquele período que seria esperado para aquela faixa etária, né? E aí a gente pensa, a gente chega então, faz o diagnóstico dessa criança com TEA e ela chega na escola, né? É um ambiente totalmente novo para ela. Quais que são os métodos de apoio educacional para os alunos, para as crianças com TEA? Assim, na associação eu posso dizer o que nós usamos, né? O embasamento de métodos, né? Tanto cognitivos, né? Educação cognitivista, abordagem cognitivista e abordagem comportamental. Mas o básico para trabalhar com crianças autistas, os métodos comportamentais são extremamente favoráveis, né? Lá na associação eu uso o método TEACH, que é o tratamento educacional para crianças com autismo ou crianças com dificuldade na comunicação, né? E o método TEACH, ele tem toda uma estrutura dentro de uma sala de aula, porque nós somos uma escola, né, com apoio à saúde, e aí todo o corpo clínico apoia as atividades dentro de sala de aula. E aí o método TEACH, a estrutura do método traz muita coerência no sentido de trazer a criança para o meio, né? Então, métodos comportamentais, eles são super favoráveis ao desenvolvimento pleno da criança, né? E a base minha é comportamental, utilizo também o ABA, Análise Aplicada do Comportamento, porque toda a base comportamental usa, né, a verificação do comportamento e o que aconteceu antes desse comportamento, o que aconteceu depois, que são bem as nossas análises de intervenções. Não é só isso, né? É amplo, mas a observação do comportamento e as entraves do que ocorre durante o dia na estimulação com a criança e como ela vai percebendo este meio, né? E o método TEACH na nossa associação funciona muito bem, nós temos resultados excelentes, as famílias são super agradecidas ao todo o desenvolvimento, porque você percebe que é uma criança que vem com um comportamento restrito, né? Uma comunicação restrita e depois desabrocha desenvolvendo suas competências, né? Então é fabuloso o desenvolvimento. Eu trabalho na ABADES, né, que é uma escola de educação especial também. Nós temos os meninos, os alunos matriculados lá com autismo e também todas as salas de aula são organizadas a partir do modelo proposto pelo TEACH e os procedimentos de ensino e de intervenção comportamental são pautados também nos princípios da análise comportamental aplicada, né? Que são modelos que nós temos hoje, que têm fundamentação científica e que demonstram resultados positivos na intervenção educacional, por assim dizer, no âmbito escolar, para crianças e jovens que estão no espectro. E como que funciona, então, o aprendizado de uma criança com TEA? Porque deve ocorrer de forma diferenciada de uma criança típica, né? Como que é, mais ou menos, assim, o aprendizado dessas crianças? Lá na associação, a gente utiliza o método TEACH, que é um método estrutural, né? Então, quanto mais estrutural e funcional, melhor para a criança, né? As avaliações são feitas de modo individualizados, e aí bem em cima de funcionalidade, né? E a adaptação à criança à sociedade. Então, a base da avaliação, que vai depois com o objetivo da intervenção,
porque isso é importante, né, quando a gente fala, a gente percebe assim que vai apoiar efetivamente esse desenvolvimento da criança e esse protocolo que foi feito para verificar quais são os passos seguintes para desenvolver plenamente a criança, né? Ela falou até das fases do desenvolvimento da criança típica. Teve uma época que eu usei o Gesell e a Matruda, o desenvolvimento que dá o coeficiente de desenvolvimento da criança. Eu falei que eu ia colocar até as figuras na parede para a professora, de repente, estar estimulando a criança ali e olhar as fases do desenvolvimento e falar, opa, peraí, a criança não faz isto ou aquilo, né? É um referencial, né? As professoras precisam desse referencial de desenvolvimento. E o positivo lá na associação é a equipe interdisciplinar dando apoio efetivo ao professor e do programa, né, que é desenvolvido dentro de teorias de método comportamental e a educação cognitivista, aonde a gente vai fazer com que a criança generalize conhecimentos, vá além da percepção dela, porque a criança com autismo, ela apresenta render de uma forma, mas depois quando vai desenvolvendo, você vai percebendo que você pode generalizar conceitos, né? E aí a gente abre mão de toda uma educação cognitivista necessária para uma estimulação plena da criança. Sim. Lá na escola nós trabalhamos na sala de aula, como eu disse, com o modelo da estrutura do TIT, e para a criança ou jovem que está lá, aquele aluno com autismo, aquele modelo tradicional da professora escrever na lousa, enfim, nada disso funciona, né? É um ensino individualizado mesmo. Nós temos como roteiro de avaliação lá das crianças o portage, as professoras aplicam o portage, e o portage dá um direcionamento do que nós vamos trabalhar e aí nós conseguimos definir quais são para cada área de linguagem, motora, socialização, quais são as áreas que nós vamos trabalhar com maior ou menor intensidade para cada criança, e daí é feito um programa individualizado, né? O ensino individualizado também ocorre na mesa com o professor por meio de tentativas discretas, que é uma tecnologia advinda da análise comportamental, onde nós podemos ensinar diferentes conceitos, né? Cores, formas, tamanho, enfim. Também trabalhamos com procedimentos de equivalência de estímulos para ensino da parte de alfabetização. E as crianças têm o apoio também da fono, no sentido de estimular a linguagem, aquelas que não conseguem se comunicar verbalmente através do PECS. No CAIS, lá na USP, onde eu sou supervisora, nós temos crianças pequenas que vêm, que estão inseridas no ensino regular, vêm no contraturno, e são crianças que têm um comprometimento maior, e nesse modelo nós usamos puramente análise comportamental, tanto para modificar comportamentos inadequados, né, aqueles excessos de comportamentos que são chamados comumente de birra, né, comportamentos de fuga, de esquiva, e também para ensinar comportamentos básicos e para que eles possam utilizar na escola, como por exemplo sentar sozinho, né? Então a professora fala, João, senta, vamos sentar, mãozinha de trabalho. Esse controle instrucional geralmente a criança não tem. Então nós procuramos no CAIS ensinar esses repertórios básicos que ele vai poder utilizar lá na escola. E nós ensinamos os pais, nós damos tipo lição de casa para os pais, para eles treinarem em casa, para eles serem essa ponte também com a escola, para que essa criança consiga generalizar esses comportamentos básicos que a gente procura ensinar lá no CAIS e levar para a escola. Então, essa é uma modalidade também um pouco diferenciada que a gente utiliza. E quando a gente está falando dos pais, a gente começa a ver que são pais que ficam extremamente preocupados com os comportamentos e as dificuldades dos seus filhos, né? E aí, quando vocês têm esse trabalho de parceria, então, fazer a lição de casa, né? Dar para os pais a lição de casa.
Qual que é a importância, então, da orientação para os pais dos filhos que têm TEA? Como que é isso? Como que isso ocorre? Os pais, eles têm que ter o conhecimento, né, das características do seu filho, quais são os comportamentos aí que a criança manifesta, e diante dessas manifestações, o que eles devem fazer em determinados momentos, né? Então, tem o que falar, como falar e quando falar, né? É extremamente importante quando você usa todo o embasamento comportamental, né? A criança autista, ela tem o desejo de se comunicar da forma dela, né? E os pais têm que fazer uma leitura deste comportamento, né? Na associação, nós temos as reuniões de pais e nós fazemos as orientações em equipe interdisciplinar, né? E os programas individualizados, nós vamos passando para o pai quais são as dificuldades específicas da criança para dar suporte realmente a essa família, das dificuldades e o que pode ser feito em casa, né? As pessoas até me perguntam se a gente usa comunicação alternativa em casa. A gente não chega a usar mais, porque senão fica estressante para a criança, né? Mas nós damos todo um suporte para os pais terem conhecimento dos estímulos, os estímulos necessários para uma criança autista e como conquistar esta estimulação, né? Porque a criança com autismo às vezes não mantém o contato ocular ou apresenta como o comportamento atípico, que as pessoas acabam no comum aí falando que é a birra, né? Mas os pais ficam muito preocupados com esses comportamentos e nós efetivamente ajudamos a dar um rumo, uma orientação do que fazer neste momento e o que aquela criança quer com aquele comportamento, né? É um apoio muito favorável e os pais precisam estar sempre muito voltados à escola e a gente, com um trabalho em conjunto, fazer esse desenvolvimento pleno da criança. O tratamento, eu vejo que ele não evolui sem a participação dos pais, da mãe ou do cuidador principal, né? E se aquela família não confia ou no tratamento, ou naquela instituição, a coisa não anda, não adianta. A família tem que confiar, tem que querer, tem que ser parceira, né? Porque aí a gente fica ali, sei lá, 4 horas com aquela criança, se está na escola. Se não está, que nem lá no CAIS, são 2 horas por semana com a criança. É muito pouco frente ao que ela precisa. Então, a ideia é expandir. Então, para expandir no ambiente de casa, tem que ter a parceria da família. Então, a família bem orientada, a família parceira, participativa, né, que traz a informação, que ouve, a gente também tem que ouvir, né, tentar entender o que está acontecendo, as dificuldades no âmbito da casa daquela criança e tentar auxiliar naquelas dificuldades, orientar a família. Eu acho que daí sim, essa parceria, existindo a parceria, o tratamento tende a andar. Enquanto não houver, é complicado, né? Sim. E aí, voltando um pouquinho, então, com relação a vida escolar, a aprendizagem, como que está, assim, na prática, a inclusão dos alunos com TEA, seja na rede pública, na rede privada, como que está? Nas escolas particulares que eu acompanho algumas crianças, né, o que a gente sente ainda é que as escolas têm bastante dificuldade na parte estrutural para lidar, porque a criança não tem aquele espaço para adaptar o cantinho para ela. Muitas vezes é uma criança que precisa, que não vai funcionar igual as outras. Não tem a parte de recursos humanos, é isso que eu vejo. Na parte de recursos humanos, os professores não têm o conhecimento necessário para lidar com a criança que está no espectro ainda, não da forma como poderia ou deveria, né? E do conhecimento mesmo técnico, no sentido do que fazer, para onde ir, eles precisam muito de apoio. Então, quando eu vou para uma escola, para uma supervisão, né, daquela criança, a professora ela vem com muitas dúvidas, com muitas perguntas, e a gente tende a suprir, mas a necessidade é grande. Então, as escolas hoje estão começando a perceber a necessidade de se capacitar, de capacitar seu corpo técnico, né? E
E aí vai depender muito de qual é essa criança que está lá, qual é o nível de dificuldade. Se é uma criança que tem uma dificuldade muito grande de aprendizagem, ou às vezes ela consegue acompanhar o conteúdo, mas ela tem uma dificuldade grande no aspecto social, da interação, e aí... Então, são intervenções e orientações que a gente precisa fazer com olhares muito críticos e bem diferenciados, porque cada um vai exigir um tipo de orientação para aquela escola. É muito individualizado. Muito, né? muito, muito. Não, Né? não dá, é bem individualizado. E a dificuldade na escola se dá pela quantidade de alunos em sala de Também, aula, né? também. A escola pública tem uma quantidade muito grande de crianças na escola e a professora fica um tanto perdida, né? A mãe também verifica o seu filho com vários comportamentos desviantes e não sabe como está ajudando, né? Chega na associação mães que realmente gritam por socorro, né? Fora que também os encaminhamentos são feitos por neurologista, psiquiatra, que também até percebem a necessidade dessa estimulação. Acho que uma escola particular, ela acaba dando até um certo respaldo, mas a escola pública está com uma série de dificuldades, né? Que é a capacitação do pessoal, que precisa capacitar, os professores têm uma quantidade muito grande de alunos dentro de sala de aula e está sendo muito difícil estimular todas as dificuldades específicas de cada criança. Então, o professor sofre um pouco, né? Se não falar muito, né? Mas ele sofre com toda essa situação e o positivo é sempre unir as APAES, a educação, as diretorias de ensino, para realmente as APAES apoiarem, né? Porque lá no meu município e do grande ABCDM, né, são indicados a Praesp, principalmente para algumas crianças com autismo severo, moderado e severo, né, que tem a dificuldade mais centrada numa estimulação muito mais específica, e aí são encaminhados para a associação. Agora, o autismo com altas habilidades ou habilidades específicas, ele até consegue acompanhar, né? Agora, os demais, como nós temos de 50% a 75% das crianças com deficiência intelectual associada ao autismo, eles precisam mesmo das APAES e de um trabalho efetivo das APAES, né? Nós temos que levantar nossa bandeira e dizer, nós estamos aqui e vamos fazer um trabalho bem feito, né? E aí, então, vamos dar um pouquinho de entrada para as perguntas do Facebook que a gente está recebendo enquanto aí está ocorrendo a transmissão. Então, a Cássia, ela pergunta, meu filho terá uma melhora de 100% quando há tratamento adequado? Ou seja, tem cura? Não, o autismo não tem cura, né? O tratamento adequado, seja ele médico, se houver necessidade de um segmento médico, ou terapêutico, no caso com a fono, ou com o terapeuta comportamental, ou se ele vai utilizar na parte escolar o TIT como estrutura de ensino, enfim. Isso tudo favorece um melhor desenvolvimento, um comportamento adaptativo, né? E tende a ajudar aquela pessoa dentro daquilo que ela tem de condições, né? Vai melhorar diferentemente do que se ela tivesse sem nenhum apoio. Mas hoje a gente sabe que o autismo não tem cura, então não tem como a gente ter uma varinha mágica para resolver um problema, né? Tem muitas pesquisas na área genética, principalmente, mas são pesquisas ainda. Acabar lançando mão dos 100%, né? É muito ruim, é a expectativa da família. A gente entende o sofrimento, a gente entende a expectativa da família, mas tem que ser uma construção do conhecer a criança, de conhecer a pessoa com transtorno do espectro autista e verificar quais são as possibilidades de estimulação, né? E aí, quando a mãe consegue olhar para o filho e verificar
os resultados, a gente trabalhando em cima dos resultados tem uma adesão muito maior, porque as mães acabam vibrando com algumas questões. Sim. Quer dizer, não fica em cima do 100%, né? Mas fica em cima do que meu filho é capaz, né? E aí aquele passinho, né? Um passo de cada vez, verificando que tem que ter um pouquinho de tolerância, e aí vamos estimulando o que falar, como falar e quando falar, né? Para ir moldando esse comportamento, para a criança ter mais respostas ao meio, e aí a família começa a vibrar muito com a evolução gradativa dessa criança, né? E é o que a gente fala quando a gente dá, por exemplo, uma devolutiva numa avaliação neuropsicológica, quando a gente está fazendo a intervenção, é comparar a criança com ela mesma, né? As evoluções que ela tem. Então, no momento ela não conseguia fazer, por exemplo, fazer um desenho de uma figura humana, daqui a pouco, depois da estimulação, ela já está fazendo. Então, acho que isso é o que a gente tem que mais priorizar, né? São as evoluções de pouquinho em pouquinho, mas que ela vai conseguindo adquirir. Isso. A Michele pergunta também, como que os pais podem se prevenir para não ter filhos autistas? Essa é uma pergunta complicada. Se tem casos na família, né? A gente sempre encaminha assim e solicita para a família ficar muito atenta, né? Casos na família, tanto fatores genéticos ou fatores congênitos aí, que tem pessoas que têm toda uma contaminação por determinadas substâncias, né, que também geram aí essas doenças mentais, né? A gente faz um estudo dessas famílias e faz os encaminhamentos necessários com os médicos, com o geneticista, para verificar também este apoio, né? Eu tenho lá na associação uma família toda que na família já vinha a dificuldade no tio, no avô, né? Que é a questão do X frágil, né? E aí chegou a nós, a mãe com os 3 filhos, e dizendo que eram diagnosticados como psicóticos, né? E aí é X frágil, né? Fiz estudo genético, um acompanhamento aí correto, né? Para se realmente dar todo um suporte aí de estudo para verificar aí as questões familiares. Fora as questões ambientais, que também a gente faz um acompanhamento com a família, né? E a Rosiana, ela pergunta, quais são as unidades que o governo, prefeitura, tem para auxiliar os pais? E fornecem, se essas unidades fornecem algum tipo de tratamento? Eu sei que tem olha, o que eu sei atualmente são as APAES mesmo, né? Que estão sempre se capacitando e procurando um trabalho aí efetivo, né? Porque a gente já faz isso há anos, né? Nós somos os especialistas, né? Os especialistas que há muito tempo vêm plantando um trabalho digno, né? Eu sempre digo, se você tem um problema cardíaco, você não vai procurar um clínico geral, você vai procurar um cardiologista, né? Então, a criança com autismo e com toda a gama de comportamentos e a dificuldade de socialização, ela precisa do trabalho das APAES. Né? Agora, existe, eu não sei, agora você para tem, pais, né? é mais complicado. Lá no CAIS, por exemplo, que é ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, da USP, nós temos o programa que atende dentro de uma disciplina da graduação da psicologia, crianças com autismo e os pais também são atendidos no sentido de como orientar os seus filhos. Não é um atendimento para os pais, diretamente. E lá na escola da Abades, nós temos o serviço social que faz o acolhimento gratuito e que pode orientar as famílias para outros centros e núcleos de referência do município ou da proximidade da casa. Então, são serviços que eu conheço, assim, para pais, tá? Mas a gente conhece mais para a criança, né? Para os pais, às vezes o próprio serviço tenta dar conta ou fazer algum encaminhamento. A própria equipe, às vezes, né? Tenta dar conta e auxiliar aquela família. Mas acho que é mais ou menos isso, assim, do que eu conheço. Certo. Pode fazer. E... eu queria dizer, a própria equipe, ela às vezes tem os profissionais que são, enquanto a criança está numa estimulação com a fono, por exemplo, tem o psicólogo, tem o assistente social que trabalha com os pais, acolhe a demanda, acolhe aquele sofrimento daquele momento, né? Então dá aquela
aquele atendimento, mas Sim. realmente é mais raro de ter um serviço específico Específico para para pais é mais complicado, mas dentro do próprio serviço a gente procura orientar, tirar as dúvidas e auxiliar aquela família nas dúvidas para que o tratamento, como eu disse, a gente consiga essa parceria, né? A Maria Isabel, ela também pergunta, ela pede exemplos de práticas de estímulos na idade do ensino fundamental. Vocês teriam algum para dar? Práticas de estímulo. De estímulo. Isso. Não sei bem o que a Maria Isabel quis perguntar com isso, mas tudo é muito individualizado. Quando a gente está com uma criança, seja ela da educação infantil ou do fundamental, e que precisa de algumas adaptações, a gente vai tentar avaliar aquela criança e identificar que nível de adaptação que a gente vai fazer daquele material ou propor para a escola. Se é uma criança que não lê, não escreve, né, um material mais visual e precisa ter um programa de ensino de leitura e escrita, então é muito complicado a gente generalizar uma resposta, porque depende muito do nível que a criança se encontra e do nível de dificuldade que ela apresenta, associado às habilidades também que ela já tem, que a gente usa como ponto forte para alavancar desenvolvimento de outras habilidades. Então, é um pouco difícil responder especificamente essa pergunta, mas eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido, né? Sim, assim, é uma gama muito grande, né? Nós temos níveis de autismo, níveis de deficiência intelectual, então, especificamente, qual a atividade é no momento também. Fora, né, que nós temos que também utilizar alguns reforçadores, né? O que é reforçador para aquela criança? E dentro de toda uma estimulação, usar aquele reforçador, né? Eu tenho uma criança lá que ela adora giz de cera, né? Então, a gente faz continhas de matemática com giz de cera, atividades educacionais que está já no início de alfabetização, dentro da alfabetização com o giz de cera, né? São áreas de interesse, que né? É a área de interesse cria dele, uma né? motivação, uma motivação. Que aí você tem que pegar o que é reforçador e colocar isso na estimulação das atividades que você vai elaborar. E o programa é muito individualizado, né? Por isso que lá na associação nós temos em média 5 ou 6 alunos em sala de aula, né? Porque precisa dessa estimulação muito centrada. Eu tenho um leque muito grande de 150 autistas e 30 salas. Aí eu posso manejar como melhor, né, o nível, a capacidade dessa criança. E aí a parte pedagógica fica de adaptações curriculares mesmo, né? Tá certo, meninas. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente sabe que esse é um tema que ainda gera muita dúvida, gera muita discussão, né? Mas o intuito aqui da gente aqui no Instituto é de realmente esclarecer um pouquinho essas dúvidas, né, para tentar acolher também a dificuldade que os pais das crianças com autismo têm por aí, né? Então, é mais para uma orientação, mesmo que breve, mas para a gente dar uma acolhida nessas dúvidas. Agradeço de novo a presença de vocês. Muito obrigada pelo convite, né? Só quero passar no Face, se vocês quiserem conhecer a Praesp, estejam à vontade, façam suas perguntas, suas colocações lá, né? E procurem nossa associação também lá na região, tá? Muito obrigada. Obrigada a você.